Bom dia, os amigos e amiga. Mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por esse novo dia. Então, irmão, dessa cidade aqui que você está vendo aí, essas ruas que a gente está filmando, dessa cidade de um povo simples do interior do Maranhão, se projeta ao mundo um novo modelo de ideia com coisas boas para o viver humano, né, irmão? Isso aí é uma novidade que muitos não acreditam, irmão, né? O povo está acostumado só com coisas ruins, irmão, né? É terrorismo, é facção para roubar o povo, só coisas ruins, né? Pobreza, miséria, contenda, discussão, confusão. E aí surge essas maravilhas aí, que é coisas boas. As pessoas não creem. Não acredita, né, irmão? Porque eles estão desiludidos, né, irmão? Diante de tantas promessas de coisas boas feitas pelos políticos e também pelas igrejas. As igrejas prometem coisas boas, né, irmão? Ah, Jesus salva, Jesus é bondade. E você não vê essa bondade se revelando. Você espera e ela não se revela na sua vida. E aí eles, para iludir as pessoas, que é só a salvação eterna, é só a salvação. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque eles já têm parte com o mal, irmão. Estão associados aos malfeitores, às igrejas que crescem. E aí o crente fica desiludido, porque ele busca coisas boas e vem só coisa ruim para ele. E que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse que não abençoa as pessoas de forma integral, com abundância de bondade? E aí as pessoas ficam desiludidas. Agora não, irmão. Agora é diferente. Você pode ver que toda a nossa estrutura é diferente das igrejas. Nós temos leis próprias. Eles não têm leis próprias. Nós temos leis próprias, que é a lei de Deus. Que a base dela é o amor. Por aí você pode ter uma ideia da grandeza de bondade que se revela. A base dessa lei é o amor. Você pode ver, irmão, que nós não estamos priorizando ver os nossos pecados, igual muitos crentes aí. Ah, você está se prostituindo, você está caindo em pecado de adultério. Nós não procuramos ver isso aí. Nós focalizamos na regra de amar, porque é isso que o mundo precisa, irmão. O mundo precisa de amor, de exemplo que ame. E a fúria do inimigo contra nós, contra esse projeto, é sobre isso. Por quê? Porque eles conseguem fazer implantar na mente de muitas igrejas, de muitos crentes, o mal, enquanto eles se preocupam em não cair em pecado de adultério, em pecado de prostituição. Estão rodeando as pessoas, né? Estão crescendo de maneira errada, né? Associadas a malfeitores que penaliza com rigor e maldade outras pessoas, né? Então a base, irmão, para você é gerar um novo mundo, gerar um novo tempo, é o amor. Amar a Deus e amar o seu próximo, isso mesmo. Ah, mas eu estou em pecado, eu estou fazendo isso, estou desagradando a Deus. Meu amigo, não tem ninguém que não peque. Se você obedecer essas duas regras, mesmo que você cometa pecado, que não seja pecado de ódio, você está dando exemplo ao mundo, porque você é santo. Então, ninguém se santifica na terra, irmão, sem pecado. Ninguém. A gente santifica na terra com o amor. Amor a Deus, amar o seu próximo, porque contraria
O mal contraria a maldade, irmão. Contraria as coisas ruins que nos afetam, que é o ódio, a maldade, a violência, né? Esse tipo de pecado aí é terrível, esse pecado aí que é nocivo à sociedade, que é nocivo a você e a sua família, né? Então você tem que analisar isso. E não vai levar em conta aí conselho de homem que dizem ser de Deus, que orienta você a não pecar, sendo que ele mesmo peca, né? Que orienta você a se santificar, não pecando, não se prostituindo, não adulterando, sendo que ele está odiando o seu próximo, né? Está fazendo mal ao seu próximo. Irmão, a pessoa pode ser santo do jeito que ele for. Ele pode se julgar santo, mas se ele não tiver amor, se ele não tiver o amor de Deus, ele não tem nada a ver com santo, ele é demônio, né? Porque de um lado está o ódio, de outro lado está o amor, né? Então, do lado do ódio está os demônios, que tem parte com o diabo. Do lado do amor está Deus, né? Porque Deus, ele é amor, né, irmão? Então, irmão, essa é nossa orientação para que você possa ser santo e participar dessas coisas boas que acabam de se revelar à Terra, né? Coisas boas diante de um mundo contaminado e orientado por pessoas perversas para fazer o mal ao seu próximo, para fazer o mal às pessoas. Hoje existem muitos conselhos aí, irmão, usando até a Bíblia para poder associar você ao mal, porque nós opera na Terra uma nova sociedade, uma sociedade que o bem está associado ao mal, opera na Terra. Então, a partir do momento que a pessoa aconselha você a um determinado conselho usando a Bíblia, que não gera essa nova sociedade separada do mal, é conselho pervertido, seja ele que for. Ah, mas ele tirou da Bíblia. Não importa, não é de Deus, irmão. Porque não frutifica o bem. Toda árvore, irmão, que é plantada, que ela não dá fruto para o bem, para coisas boas, não é de Deus. Não é de Deus, seja ela qual for. Então, procura refletir sobre isso acerca dos conselhos que você recebe de muitos que dizem ser crente e servir a Deus. Por quê? Porque a árvore que ele planta é uma árvore que não dá bom fruto, irmão. E com isso, ele vai orientar você a plantar aquela árvore também que não dá bom fruto. E vai semear o mal com aparência de bem, né? Então, segue os nossos conselhos e que você vai plantar árvore que vai frutificar o bem. Que a base é amar a Deus e amar o seu próximo, é o amor. E aí, você vai dar bons frutos, um exemplo ao mundo, porque você vai gerar, com esse comportamento, uma nova sociedade separada do mal, né? Então, veja o outro lado, que não gera uma nova sociedade separada do mal, ou seja, preserva essa sociedade aí que o bem está associado ao mal. Com isso você vai, diz que vai servir a Deus associado a essa maldade e você vai sendo enganado. Por quê? Porque não vai gerar coisas boas para você, irmão, nem para sua descendência. E aí ele diz, mas nós buscamos só a salvação. Como que você vai obedecer a salvação, irmão? Sendo que você mesmo não está do lado do Salvador, né? Não está. Você só está do lado do Salvador se você adotar a conduta que ele adotou, que é amar a Deus e amar o seu próximo. Somente aí você fica do lado do Salvador. E aí você pode alcançar a salvação terrena e também celestial, né? Através do Salvador. Caso contrário, essa salvação prometida por eles,
que não separa você para uma nova sociedade separada do mal, portanto, não vincula você ao Salvador, que a base é o amor, você não vai ser salvo dessa maneira. Não tem como ser salvo. Mesmo que você busque essa salvação prometida, porque essa promessa ela é falsa, irmão, é falsa, fraudulenta. Então, siga os nossos conselhos, porque conselhos dados com amor, nós não ganhamos para fazer esse tipo de conselho, irmão. Você pode ver que nós trabalhamos, nós lutamos para nos manter, enquanto eles estão lhe aconselhando aí, em função do dinheiro que eles ganham, porque eles têm vantagem com tudo isso. Eles têm uma parte com o mal, e o mal alimenta eles financeiramente para poder lhe semear essa ideia usando a Bíblia. E aí eles ficam famosos, ficam importantes, enganando você, iludindo você. E aí você sofre as consequências. Por quê? Porque aqueles que orientam você, eles ganham muito bem para dar essas orientações. De feiticeiros, tem vantagem de feiticeiro. E nós não ganhamos, nós damos conselho com amor, irmão. Por amor, você pode ver que nós somos penalizados por essas orientações que nós fornecemos a você. Nós somos penalizados de várias maneiras. Então, por que incomoda aqueles que sobrevivem de dar conselho a pessoas para seguir o regime da sociedade que opera? Nós não fazemos isso. O nosso conselho é para o bem das pessoas, mesmo que nós não ganhemos, mesmo que nós sejamos penalizados com tudo isso. Então, nós vamos continuar com essas ideias, nós não vai mudar, porque nós temos um propósito de ser fiel a Cristo, irmão, dando conselho útil para você e a sua família, para que possa frutificar coisas boas na sua vida. A partir daí, possa gerar uma nova sociedade separada do mal, possa gerar frutos bons que vai dar frutos agradáveis a você e a sua descendência, Toda árvore que o Pai Celestial não plantou, irmão, será cortada e lançada no fogo. Então essas árvores semeadas por essas pessoas que semeiam o mal, dando conselho às pessoas, usando até a Bíblia, ela vai ser cortada, Vai ser cortada porque não foi plantada por Deus. E vão ser lançadas no fogo. Por quê? Porque as pessoas vão saber, irmão, distinguir e separar o bem do mal. Até aqui não foi possível acontecer isso por causa da confusão no entendimento das pessoas. Porque está tudo misturado. E o bem, ele fica associado ao mal, nessa mistura, E aí favorece o quê? O mal. Ele se apresenta como bem, apenas para lhe enganar e lhe iludir. Agora não é mais possível isso. E aí que está o medo daqueles que enganam você, perder, a máscara que ele usa para lhe enganar. Então, porque o nosso trabalho traz a verdade, irmão, que revela a fraude e o engano. E aí, não é mais possível enganar, porque as pessoas vão saber separar o bem do mal, vão saber interpretar o bem separado do mal, E aí, claro que eles vão fazer preferência pelo bem, porque eles vão ver que o mal é nocivo, terrivelmente nocivo ao seu viver. E se antes ele fez preferência pelo mal, é porque não tinha a opção do bem. Porque ambos se apresentavam unidos e combinados. O bem se apresentava como mal e o mal se apresentava como bem. Agora, não é mais possível isso. Não é mais possível. Então vai clarear a mente das pessoas
e dar um entendimento correto a cada um, conforme a vontade dele. O bem ele vai interpretar como bem e o mal como mal, sem confusão no entendimento. Agora é possível isso, irmão. Você vê o bem e vê o mal. É uma visão que você vai ter, que não vai gerar mais confusão no seu entendimento. Com isso, você vai saber seguir o caminho do bem, o caminho do bem. E aí, você não vai ser mais confundido. Isso aí é muito importante, irmão. Muito importante para poder fazer com que você siga o caminho do bem. Antes o caminho do bem era fechado, irmão, né? Antes dessas revelações. E aí, como o bem estava associado ao mal, eles apresentavam para você o caminho do mal, como se fosse do bem. Porque só tinha um caminho. Agora não. Agora é dois. E aí você vai poder preferir. Nós vamos indicar para você, esse aqui é o caminho do bem. Esse aqui é o caminho do mal, né? Esse aqui é o caminho do bem. E esse aqui é o caminho do mal, irmão. Que bom isso aí, né? Tudo vai ficar às claras. Bom dia. Tudo vai ficar às claras para você, irmão. Que maravilha, né? Então isso aí é uma coisa que vem de Deus, irmão. Especialmente para eliminar o engano da sua mente. A fraude, a confusão. Dois caminhos a você agora. Não somente um. O bem ou o mal. Eu creio que no início as pessoas ainda vão se confundir. Claro, né? Porque ele sempre foi iludido com a apresentação do caminho do bem, do mal como se fosse o bem. E agora não. Agora não é mais possível iludir ele. E aí ele vai ver. Caramba, agora é dois caminhos. Isso. No começo as pessoas não vão crer. Eles não vão acreditar. Mas conforme a persistência de mostragem desses dois caminhos, a gente vai insistir, a gente vai insistir, a gente vai insistir, até que as pessoas se certifiquem no seu entendimento da necessidade de escolher dois caminhos agora, não mais um só. Por que isso, irmão? Porque agora se revelou um regime democrático, livre como nunca se viu, irmão. Em que as pessoas podem optar pelo caminho que ele deseja seguir, né? Ele pode optar agora. É uma liberdade que ele vai ter, que ele nunca teve. Agora ele vai poder escolher o caminho que ele vai seguir. Não é como antes, que ele era obrigado a seguir só um caminho, uma lei, um regime, porque não tinha opção a outro caminho. Agora ele vai ter, agora ele tem. E aí ele poderá optar conforme a vontade dele. Então, irmão, isso aí vai se revelar como uma armadilha para você. Porque se você sempre preferiu o caminho do bem, do mal, achando que é do bem, agora você tem a opção de escolher o caminho do mal ou do bem. Aí de repente, não, mas tradicionalmente eu tenho visto o mal associado ao bem. Então, eu vou preferir o caminho tradicional, que é o caminho do mal. Só que o mal, ele não vai estar mais associado ao bem, irmão. Você preferiu o caminho do mal, porque tinha o bem junto. Então o mal, ele não se revelava na sua vida
com toda sorte de maldade. Agora não. Agora o bem vai estar separado do mal. O bem vai estar separado do mal a partir de agora, irmão. Então o mal, ele vai ficar insuportável. Vai ficar insuportável. Até aqui você suportou ele, porque o bem estava ali também, né? Aí você conseguia suportar ele. Agora não. Agora o bem vai se separar dele. Então é coisas terríveis, irmão. Vai ficar praticamente insuportável o caminho do mal. Vai ficar insuportável, irmão. Então a sua preferência pelo caminho do mal é uma loucura. É para pessoas loucas. As pessoas normais não vai preferir mais esse caminho a partir de agora. E as pessoas que preferem ele é por não saber de como ele vai ficar a partir de agora. Lógico que para que o mal se revele como o mal mesmo, existe todo um processo. Aí um tempo para que isso aconteça. Então esse tempo é o suficiente para que você se convença da necessidade de preferir o bem. Isso, o bem, porque o bem, ele não vai ter parte com o mal, ele vai se amostrar, ele vai se revelar para você em abundância. E o mal não tem mais parte com o bem. Ele vai se revelar também para você em abundância. É coisas terríveis, é um juízo, irmão, que vai se revelar, né? Quando vê se separar assim, é porque vai se revelar um juízo, que é a grande tribulação. Então o desenho, irmão, da grande tribulação, que você tanto almejava, é esse aí. É esse o desenho da grande tribulação. O mal separado do bem. A grande tribulação ela vai se revelar justamente aí. O bem separado do mal. E aí, o mal vai ficar excessivamente maligno e o bem excessivamente benigno. Coisas grandes, irmão, né? E aí, quando as pessoas, muitos que preferiram o mal e que vê que ele vai ficar dessa maneira, vai cair fora. Se conseguir, ainda há tempo, né? Ah, não, eu não quero esse caminho, não. Não quero, não, que é nocivo, é terrível. E aí, se ele fazer essa decisão a tempo, será um bem-aventurado. Porque haverá um momento no cerco que não será mais possível migrar para o lado do bem. Haverá um tempo. Eu creio que até um determinado tempo ainda é possível migrar para o lado do bem. Mas se ele tardar muito na sua decisão, ele poderá não fazer a decisão para o lado do bem a tempo. É por isso, irmão, que a gente já aconselha as pessoas a fazer sua preferência pelo lado do bem logo no início. Porque a partir do momento que você resiste, vai criando um laço nessa resistência, prendendo você do lado do mal. Você pode ver, irmão, que as pessoas que escolhem o outro lado, o lado contrário, eles têm oferta, têm vantagens. Ali é um laço, é uma armadilha aquilo lá. Ele tem oferta, tem vantagem para ele ficar do outro lado. E aí ele começa a achar bom, né? Porque ele vê a vantagem. Mas ali é um laço que vai prendendo ele no sentido contrário. É uma armadilha. Hoje eu vejo aqui muitas pessoas, irmão, ficam contra esse trabalho nosso. Muitas.
Bom dia. Ali já é uma separação. As pessoas já estão separadas para ficar presa do lado do mal. E aí quando ele vê que caiu numa armadilha, que ele estrebuchar, talvez ele não tenha mais capacidade, mais força de migrar. Talvez ele não tenha mais. Porque na medida em que as pessoas ficam contra, irmão, persiste contra, ele vai dando apoio para o mal. Vai dando apoio para o lado do mal. E aí vai negando esse apoio do lado do bem. E ali é um processo de permanência, de pacto. É um pacto que ele faz com o mal e que talvez no futuro ele não consiga mais quebrar aquele pacto. Então, se ele quebrar aquele pacto no começo, bem-aventurado. Se ele conseguir quebrar ele no começo. Que nem, por exemplo, eu já quebrei. Eu já quebrei esse pacto. Então, hoje, o mal, o domínio do mal na minha vida, não está mais soberano, mas está mais poderoso. A ponto de eu não conseguir resistir ele. Eu resisto ele. Porque eu tenho essa capacidade. Porque eu não dei força para ele no início. Não dei moral para ele. E aí, eu folgo com o bem. Com a palavra, com a paz. Geralmente o lado do mal é o sigilo, é a mentira. O sigilo é o regime do silêncio. Eu vejo pessoas da própria família, irmão, hoje, contrário a esse trabalho, dando força pro lado do mal. E muitos deles nem essa vantagem financeira não estão recebendo. E aí, eu vejo isso com preocupação, mas eu não posso fazer nada, irmão. Porque depende da pessoa, né? A pessoa tem que fazer a sua parte. Ele tem que se esforçar para resistir o outro lado. Ele não resiste, ele aceita. E aí, meu amigo, se ele não faz a parte dele, Deus também não vai fazer a parte dele. Deus não vai fazer a parte o suficiente para ele se libertar. Então, se é uma decisão própria dele, Deus, ninguém pode entrar nesse caso. Ninguém. Porque só ele mesmo pode fazer a parte dele, irmão. Pode fazer o lado o suficiente para ele se libertar do mal. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Em nome de Jesus, bom dia!